Buenas! Meu nome é Newton Cabral e esse é o primeiro episódio do Resenhando, onde eu vou falar de um dos mais novos clássicos da história do cinema, Mad Max, Estrada da Fúria. A saga de Mad Max já contém 4 filmes, sucessos de bilheteria, claro. O primeiro Mad Max, que trouxe Mel Gibson à tona, né? Foi o filme que lançou Mel Gibson. O segundo Mad Max, Road Warrior, né? E o terceiro, Thunderdome, que é a Cúpula do Trovão, em português. E o mais recente, Mad Max, A Estrada da Fúria, Fury Road. Logo de primeira, uma coisa fica clara: a cinematografia brilhante desse filme. Sejam os cenários riquíssimos de detalhes, sejam as cidades, sejam as construções, sejam os carros, sejam as roupas dos personagens. Tudo é criado de uma maneira que cada cena é como se fosse uma fotografia, ou cada cena você pode moldurar e botar na parede. É um filme, do começo ao fim, repleto de beleza, repleto de uma identidade peculiar através da cinematografia. Outro ponto que me conquistou de primeira foi a riqueza cultural elaborada por esse filme. Uma riqueza de conteúdo, de comunicação. A parte da comunicação no filme é maravilhosa. Um dialeto próprio. O George Miller, não sei se foi exatamente ele, mas provavelmente sim, criou um dialeto próprio, onde não interessa a estética, não interessa que a frase seja bonita, com palavras, com floreios, interessa a convecção de emoções, a convecção de desígnios. Isso fica muito claro. O dialeto é maravilhoso. As trocas que são feitas de significado nas palavras são perfeitas, são diretamente no ponto. Você consegue entender exatamente o que a pessoa quer dizer, apesar de, se você lesse uma frase daquela de um livro ou num jornal de televisão, você não ia entender nada. Porra, o que você está falando? Mas no cenário, com os personagens, dito pelos personagens, é perfeito. A ambientação desse filme, nossa, tudo que envolve aquela sociedade, as diferentes cidades, baseadas em diferentes recursos, e como esses recursos interferem, como isso se conecta, né? Como esses recursos interferem na dinâmica da sociedade, e como isso traz uma crítica à nossa própria realidade, à nossa própria sociedade. Qual é o valor da gasolina, por exemplo, do óleo, do petróleo, qual é o valor da arma, da munição, né? O mercado de armas, o mercado de gasolina, de combustível, e a própria água. Enfim, entende? Como esse paralelo é interessante, como isso é retratado no filme e a semelhança que traz para a nossa realidade. Jogada de mestre, George Miller. A tecnologia demonstrada no filme é um espetáculo à parte. Sejam os carros bigas, né? Como aquelas bigas antigas, romanas, apresentadas nos grandes auditórios e nos grandes anfiteatros romanos, né? São carros bíblicos, é o mesmo princípio, desde eles até grandes caminhões de guerra e sistemas hidráulicos, sistemas de transporte, de movimentação, demonstram a criatividade necessária no mundo onde os recursos são limitadíssimos. O deserto, diferentemente do que a gente enxerga na nossa vida de tubo de ensaio, né, que a gente vê o deserto na televisão, ou a gente vê o deserto quando viaja para o Chile, ou a gente vê o deserto na revista, ou enfim, nesse filme é um outro conceito. O deserto nesse filme não é necessariamente um inimigo, um algoz, ou uma aprovação, uma expiação. A Estrada da Fúria é um festival de detalhes significativos. Nada é barato, nada é mal feito. Tudo tem lugar, sentido, significado e acrescenta a experiência no filme. Desde os crânios humanos usados para decorar os carros, até o maquinário de transporte usado na cidadela, que é o ponto inicial do filme. Tudo tem uma beleza própria, seja um gesto de luto tão simples, mas tão belo nesse cenário, ou seja, as consequências físicas e aparentes das sífilis de um canibal, sabe? Que não é dito em nenhum momento,
Só é dito que ele é canibal, mas em nenhum momento é dito que ele tem sífilis, mas é claro, porque você vê, tem o detalhe lá, tem os detalhes, tem a história contada através do que você vê. Os personagens talvez sejam o prato principal dessa obra. Sejam os War Boys, ou meninos da guerra, meninos guerreiros, assim, soldados selvagens, loucos, banhados em sangue de batalha, acreditando piamente que irão morrer em glória e viverão uma vida após essa nos palácios do Valhalla. Olha aí, mitologia nórdica. Que detalhe foda, né? Você pega um universo distópico, desértico, pós-apocalíptico, e você insere só um respaldo de uma cultura muito tempo perdida, uma cultura nórdica, Valhalla. E o líder deles, Immortan Joe, um tipo de megalomaníaco, um imperador megalomaníaco, com muita influência, muito poder e muitos recursos, que é o líder guerreiro desses War Boys, né? Também é um show de interpretação, um show de caracterização, um personagem que realmente te dá medo e você tem vontade de bater, de quebrar a cara do desgraçado, arrancar o tubo da cara dele. Um vilão que você ama odiar. Tudo isso. Se você tem um filme que a proposta dele é uma aventura, uma ficção, uma história com um protagonista, com um herói, se você não tiver um vilão que você consiga amar o ato de odiar ele, que você odeia ele com todo o amor que você tem, você odeia ele com toda a paixão que você tem, não tem sentido, você não fica motivado a torcer por esse herói, torcer por essa história, pela plot, para ela andar e para o herói conquistar novas coisas. Simplesmente não acontece, né? Nesse caso não. Mad Max Estrada da Fúria e Immortan Joe é detestável, é uma criatura detestável e você detesta ele. E sucesso! Seja o perturbado e à beira da loucura Max Rokatansky, né? O Mad Max, interpretado pelo Tom Hardy, um ótimo ator, que eu gosto de outros filmes, mas que trouxe para esse talvez a melhor interpretação da sua carreira. E eu sei que tem muita gente, os haters e os machões e os caras que querem um filme de ação dos anos 80, 90, sabe? Aquelas pessoas que ficam presas à nostalgia. Vai ver Kung Fury no YouTube, cara. É maravilhoso, é meia horinha, mas você pode rever quantas vezes quiser, nunca perde a graça. E tem tudo que você precisa dos filmes de ação dos anos 80. Deixa a criação crescer, deixa que esse universo se expandir. Ele tem lugar para várias coisas. É fascinante a interpretação do Max, que apesar de não ter muitas falas, isso é verdade, ele não tem muitas falas no filme, mas isso casa perfeitamente com a premissa. É como se depois da Cúpula do Trovão, no 13, ele estivesse perdido no deserto durante anos e anos incontáveis, só com ele mesmo, vivendo com os erros que ele cometeu nos filmes anteriores, vivendo com as tragédias que ele passou nos filmes anteriores e se torturando assim como qualquer outra pessoa. Ele perde um pouco, nesse tempo ele perde um pouco da capacidade de comunicação. Isso é claro, isso fica evidente no filme. E ele reconstruindo a sua habilidade de comunicação, reconstruindo a sua humanidade através das outras personagens que entram na história, é uma jogada de mestre, é perfeito. É o Max, é o Mad Max, tá? Ele é assim, ele é um lobo solitário, né? Sempre foi visto em todos os outros filmes como um lobo solitário. E nesse filme não é diferente, ele é um lobo solitário, só que ele traz mais do que apenas o badass, com uma arma e com uma roupa irada, com um carro foda que chega e ataca todo mundo. É muito mais do que isso, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem dúvidas, ele sente dores e ele tem problemas internos, ele vive num turbilhão de emoções, é óbvio. Quem conhece a saga entende tudo que ele passou. Quem conhece a saga entende. Isso atormenta ele até hoje, assim como na vida real, um erro que você comete pode te atormentar a sua vida inteira. Imagina num mundo pós-apocalíptico, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nada, não tem Ritalina. Num mundo assim, tudo que o cara pode fazer é brigar consigo mesmo. Isso é retratado no filme de forma brilhante. Um dos temas do filme é a redenção. E é muito legal quando você percebe que o Max encontra a redenção dele
através de outras pessoas, através de uma outra personagem que eu vou começar a falar agora, que é Imperator Furiosa. A talentosíssima, lindíssima, maravilhosa Charlize Theron, um dos melhores papéis da carreira dela. Imperator Furiosa é um ícone, é um símbolo que vai inspirar mulheres pelo mundo durante anos. E antes que vocês reclamem do papo feminista, vai ter feminismo sim, e se não gostar, fecha o vídeo, vai ver o Alexandre Frota falando de como ele estuprou as pessoas. Agora, se te importa ver no cinema protagonistas femininas, isso é verdade. Nesse filme, o protagonista não é o Max. Não é o Max, é a Furiosa. É ela é a protagonista, isso fica claro. E torna o filme muito mais interessante. Porque você já tem 3 filmes com o ponto de vista do Max. Ele já sofreu e já passou por tantas coisas, já cresceu tanto como um personagem. Quando você entra nesse novo filme, introduzindo uma nova personagem que é contraparte espiritual do Max, com certeza. Ela é o Max, claro, não com o mesmo background, não com as mesmas provações, mas no sentido de uma defensora da liberdade, vamos botar assim, uma defensora da justiça, né? O Max é mais ou menos isso. Ele tem aquela postura de lobo solitário, como eu disse, mas ele é, no fundo, ele é um policial e, no fundo, ele tem essa vocação, ele tem essa vontade da justiça. Trazer, né, ou ajudar quem merece ser ajudado. E a Furiosa segue o mesmo princípio. A conclusão da história dela é maravilhosa, né? Vocês vão ver quando vocês virem o filme, se virem. Mas é maravilhoso, é um circo completo, você se sente satisfeito, né, na conclusão do arco dela, e ela é uma das personagens femininas mais fodas, sei lá, da última década do cinema. Ela é foda. E pra quem não tem preconceitos, e pra quem não tem necessidade de expressar sua masculinidade, ou defender ideais masculinos, vai entender a importância que tem essa personagem num mundo de inovação de pensamento, num mundo de inovação de cultura, de forma de enxergar. E muito mais, né? Talvez a joia principal desse colar de diamantes, ela traz à tona críticas pertinentes, a história dela traz à tona críticas pertinentes à nossa sociedade. O conceito de mulher posse, né? A mulher caracterizada numa posição serviçal, numa posição inferior ao do homem, numa estrutura patriarcal que é o pano de fundo do Immortan Joe, o vilão, e todo o seu exército. O pano de fundo é esse, né? Ele é o líder, é o pai, é o senhor, é o pai, né? Todo mundo chama ele de pai. Então, mostrar essa mulher, que sim, com a ajuda do Max, né? Tem a ajuda do Max, mas ele tá ali mais como uma testemunha. Isso é muito bom, cara. O Max tá ali muito mais como uma testemunha do que como um ator, uma peça-chave, vamos botar assim, da história, né? E é maravilhoso quando você percebe que ele tá ali como testemunha, ele tá ali como você, é como se você estivesse ali. Mas não me entendam errado, Mad Max é um filme de ação, é um filme de perseguição, é violência, é explosão, mas não é uma violência barata, não é uma violência gratuita. Cortes de edição perfeitos separam muito bem a experiência entre um festival de gore, sangue, tripas, de uma realidade brutal, que é o que é a realidade do universo do Mad Max, uma realidade brutal. O deserto não perdoa, ele não perdoa, e a vida também não perdoa. E isso fica muito claro através da história desse filme e do gênero dele, né, que é essa ação, essa aventura. Mas talvez a principal característica que define e que engloba tudo que eu falei antes, que define esse filme como um clássico instantâneo da história do cinema, é o show, don't tell, né? Que é o mostre, não diga. Que significa que o George Miller tem respeito pelos seus fãs. Ele não precisa explicar detalhe por detalhe o que está acontecendo, por que existe tal doença, por que tal pessoa está passando por isso. E aí uma pessoa fala e explica, aí a outra pessoa fala e explica de uma maneira mais entendível, né, Christopher Nolan? A Estrada da Fúria é um mundo que não pede desculpas, não espera por você e te deixa perguntando, debatendo, criticando, duvidando de si mesmo, duvidando do filme.
e sabiamente entrega a você, através de conclusões dúbias, interpretação própria, significados diversos, a experiência de um universo estranhamente familiar e talvez por isso mesmo completamente apaixonante. Mad Max: A Estrada da Fúria é um espetáculo sensorial brilhante, uma verdadeira obra de arte cinematográfica que desmonta as fórmulas vencidas e podres de Hollywood, te oferecendo 2 horas de real tensão, emoção e executa com excelência o seu principal objetivo: mostrar até onde vai a sobrevivência do ser humano. Por isso e por muito mais, a minha nota para esse filme é um estrondoso 10. É ótimo, vá no cinema. Não sei se já saiu de cartaz, mas se você está vendo esse vídeo depois já saiu de cartaz, compra o DVD, compra o Blu-ray, é maravilhoso. Se você gostou da resenha e quer ver mais, dá um joinha aí, se inscreve no canal, fala pra galera, espalha. Muito obrigado e até o próximo Resenhando. Valeu!